Fui. Muito bem, meus irmãos. Não querendo dar um spoiler, mas as meninas lindas do Senhor aqui hoje não deixem de estar no domingo com a gente também, tá? E lá vocês entenderão os motivos. Mas, como a Laís já comentou e oramos aqui, nosso querido pastor está de volta no domingo, vai estar com a gente aqui e nós celebraremos a ceia no culto da noite, tá bom? Como eles chegam no sábado, precisam de um tempo de se ajeitarem, né, e tudo mais, então no domingo à noite estaremos juntos celebrando a ceia do Senhor mais uma vez, certo? Abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 114. Uma curiosidade bíblica para você: os Salmos não têm capítulos. Vocês sabiam disso? O livro dos Salmos, ele é um conjunto de 4 outros livros de canções do povo de Deus durante os seus cultos, durante as jornadas que eles tinham. Então o livro dos Salmos não é dividido em capítulos, mas sim em números. Não é uma história corrida, uma narrativa, mas é um conjunto de cânticos. Então ele é dividido por números, né? Isso não influencia muito para a gente, mas é a forma que nós o lemos, né? Então, Salmo de número 114, e hoje eu quero refletir com você sobre a visão desse Salmo a respeito do poder de Deus. Então, se você achou o Salmo 114, diga aí, achei. Se você está no caminho, fala, pera aí que eu chego. Estamos lá? Beleza, vamos ler então, Salmo 114. Quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó saiu do meio de um povo de língua estrangeira, Judá tornou-se o santuário de Deus e Israel o seu domínio. O mar olhou e fugiu, o Jordão retrocedeu, os montes saltaram como carneiros e as colinas como cordeiros. Por que fugir, ó mar? E você, Jordão, por que retroceder? Por que vocês saltaram como carneiros, ó montes? E vocês, colinas, por que saltaram como cordeiros? Estremeça na presença do soberano, ó terra, na presença de Deus, do Deus de Jacó. Ele fez da rocha um açude e do rochedo uma fonte. Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, pela sua palavra que nos guia, que nos norteia em todas as coisas, Pai, que ela seja o meio pelo qual o Senhor trará transformação para nós e entendimento do seu poder e da sua grandeza também, Pai. No nome de Jesus, amém. Irmãos, o povo de Israel, antigamente, os judeus, e alguns até hoje de algumas tradições judaicas, eles têm costumes muito diferentes dos nossos, né? De maneira social. E um desses costumes que chama a atenção da diferença grande para nós são as celebrações. Se você pegar os textos do Antigo Testamento, você vai ver inúmeras celebrações que eles tinham. E eles festejavam, cantavam juntos, os salmos eram cantados e lidos naquelas ocasiões, eles celebravam a Deus, tudo que ele tinha feito. E entre essas celebrações, um outro ponto que se diferencia de nós, é que eles costumavam rotineiramente celebrar a Deus por aquilo que ele já fez, e não necessariamente por aquilo que ele fez apenas hoje. Nós temos uma cultura nossa brasileira de celebrar aquilo que acontece hoje, ou então aquilo que é muito grande, não é? Porque se você ganhar um pedaço de pizza, você vai ficar feliz, certo? Principalmente numa quinta, né, um domingo, depois do culto, um sábado à noite. Se você ganha um pedaço de pizza, você vai se alegrar com aquilo, certo? Mas se você ganhar um carro, 0 quilômetros, do nada, alguém chegou e te deu um carro, você vai ficar feliz. Mas se você comparar uma pizza com um carro, aquilo que vai trazer mais alegria para você é o carro, geralmente pela necessidade, mas também pelo fator econômico.
É a mesma coisa se no seu aniversário você ganhar uma caixa de bombom, isso te alegra o coração pela lembrança, mas se você ganhar uma televisão nova, você muda o aspecto daquilo, porque alguém gastou mais dinheiro para te dar um presente do que outras pessoas. Mas para esse povo do Antigo Testamento, as celebrações eram importantes por aquilo que Deus estava fazendo naquele momento, mas também marcavam e muito por aquilo que Deus já havia feito antes. Então várias celebrações marcavam a saída do povo do Egito, por exemplo, que é o marco inicial deste povo, quando Deus levanta Moisés para que eles saiam daquela realidade e busquem a então terra prometida deles. Eles louvam a Deus pelos milagres que aconteceram. Eles louvam a Deus por terem sustentado os seus antepassados por amor e por graça também. E esse Salmo 114 é uma dessas bonitas celebrações que a gente percebe que eles estão juntos louvando a Deus por aquilo que já aconteceu, entendendo que se hoje, aliás, se naquele tempo eles eram um povo de Deus, alcançados por Deus, isso só foi possível porque toda uma geração anterior e outras gerações foram sustentadas por este Deus. Então muitas vezes a gente acaba pecando no sentido figurado, porque a gente esquece aquilo que já passou e a gente só se concentra no que está acontecendo agora e geralmente de olho naquilo do futuro, né? E quando a gente chega naquele futuro, a gente então quer o outro à frente e a gente esquece o que se passou. Quantas vezes, por exemplo, você ainda agradeceu a Deus como Nicolas hoje aqui pelo dia do seu batismo? O meu foi há 10, 12 anos atrás, né? Dos irmãos, não sei, quanto tempo já se passou? Quanto tempo, Ronald, lembra? Uns 20 anos passados, né? Se o pastor tivesse aqui, eu ia brincar que o dele foi há uns 60 anos atrás já, né? E tudo mais. Mas a gente deixa esses marcos importantes na nossa vida passarem e a gente não lembra de agradecer a Deus por aquilo que já aconteceu. Só que quando a gente se lembra dessas celebrações, automaticamente, se nós estamos celebrando é porque teve um motivo. E esses motivos de celebração da graça de Deus geralmente enchem o nosso coração de novo, nos completam com esperança, nos completam com gratidão daquilo que Deus já fez. E Jeremias, lá em Lamentações, já deu a dica para a gente, quando ele diz que nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Se nós estamos hoje aqui é porque Deus sustentou muitas outras gerações, e esse sustento de Deus pode nos dar também esperança de que Ele vai continuar nos sustentando ainda para frente, até que Ele volte para nos buscar, ou até que Ele nos leve para si também. Nós podemos confiar e celebrar neste Deus então. E o Salmo 114, de maneira mais objetiva, vai celebrar a Deus porque Deus resolveu incluir o seu povo, a humanidade, no seu plano. E esse salmo é dividido em 3 partes principais, né? A primeira delas nos versos 1 e 2, e nós voltaremos a ler. Então, fica com a sua Bíblia no jeito aí. Nos versos 1 e 2, este povo celebra simplesmente por ser povo de Deus, que diz para nós: quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó saiu do meio de um povo de língua estrangeira, Judá tornou-se o santuário de Deus e Israel o seu domínio. A relação clara que este autor salmista faz é com o tempo lá do Êxodo, com a travessia do povo. Então, se você se lembrar ali do momento do capítulo 3 até o final do livro de Êxodo, é o período que o salmista está relembrando aqui. E ele se lembra que enquanto eles estavam vivendo no Egito, escravizados em uma nação estrangeira, Deus foi lá e interviu na história, tirou eles daquele meio e trouxe para uma nova realidade. Em outras palavras, Deus olhou para um povo escravo, escolheu esse povo para si, tirou eles do meio dos estrangeiros para formar uma nova nação que seria então povo dele mesmo.
Então eles estão gratos simplesmente porque Deus olhou para eles, para a nação de Israel, separou eles para ser povo de Deus. É certo que nós não somos, aliás, eu não sei vocês, mas eu não tenho linhagem nenhuma de parentesco com o povo de Israel, né? Com os judeus ainda. Eu tô lá nos alemães e foi uma treta nos anos atrás aí, então não tinha nada, minha linhagem não tem nada a ver com os judeus. É alemã e portuguesa. Mas a gente entende que Deus nos transforma como povo dele e, como falamos no domingo, nos adota como filhos por causa do sacrifício de Jesus. Nós somos o que a Bíblia chama de gentios, das nações que não têm linhagem de sangue, mas que são consideradas agora povo de Deus. O apóstolo Paulo, em um outro livro, mais para frente, lá nos Hebreus, vai fazer a menção de um termo, de que nós, a igreja, somos o Israel espiritual de Deus. Isso significa que a igreja hoje ainda é povo separado e escolhido por Deus. Então, se nós temos motivos para celebrar também, é porque Deus, da época do Êxodo para cá, sustentou aqueles homens, sustentou os profetas, sustentou os apóstolos, sustentou os discípulos dos apóstolos, sustentou várias outras pessoas, até que chegassem lá nos Estados Unidos, na época Nova Inglaterra ainda, sustentou aqueles homens, trazendo eles para o Brasil, sustentou eles nas suas doenças, sustentou todos aqueles missionários que se propuseram a implantar igrejas no nosso meio, para que um dia, em 2023, eu e você estivéssemos juntos aqui em uma igreja. Deus cuida de cada detalhe da história para nos alcançar, para sermos povo dele. E isso é motivo de celebração também. Isso é motivo para que a gente continue completando a missão que Deus deixou para os seus discípulos de serem aqueles que farão outros discípulos. Isso nos motiva a continuar investindo em missões, porque através de nós, da oferta que nós entregamos, Deus também está fazendo o movimento de sustentar outros missionários que chegarão a outros povos, e esses povos vão poder olhar para trás, para toda a história e celebrarem a Deus também, porque um povo simples, humilde, mas fiel na Vila Guilhermina, em São Paulo, foi fiel àquilo que Deus pediu, e por causa disso eles foram alcançados. Percebe como vai criando uma cadeia de histórias infinitas aqui? E ainda, se você fizer um retrocesso temporal da sua família, de quem é que foi se convertendo, pode ser que você foi o primeiro convertido da sua família. Mas se você teve o mesmo privilégio que eu de nascer numa casa de cristãos, a gente percebe que os meus avós se converteram por conta dos meus bisavós, que eram alemães, que se converteram lá na Alemanha por causa de missionários naquele momento, no contexto de guerra, da Segunda Guerra Mundial, e isso só da minha família. Se a gente for fazer da nossa aqui, a gente percebe que a fidelidade de Deus está espalhada por todo o mundo, e isso é motivo para nós celebrarmos a Deus também, porque um dia Deus escolher a mim e a você para fazer parte deste povo também. Por isso nós podemos celebrar confiantes a fidelidade de Deus que nos alcançou aqui também. Amém? Deus nos separou para Ele. Mas também o segundo bloco deste salmo aqui está nos versos 3 até o verso 6, em que esse povo vai celebrar então o poder de Deus sendo visto de maneira física, de maneira real no mundo. Se nós olharmos então versos 3 a 6... O mar olhou e fugiu, o Jordão retrocedeu, os montes saltaram como carneiros, as colinas como cordeiros. Por que fugir, ó mar? E você, Jordão, por que retroceder? Por que vocês saltaram como carneiros, ó montes? E vocês, colinas, por que saltaram como cordeiros? Aqui tem um alto nível de ironia nesse texto também. Isso porque, se você olhar o tamanho e a grandeza do mar, por exemplo, a gente não tem instrumentos feitos, os mais tecnológicos que existem, que sejam capazes de influenciar diretamente todo um pedaço de mar, por exemplo.
Aliás, a gente estava vendo, né, amor, essa semana, que o mar ele é o lugar menos explorado, né, do que a gente conhece como realidade. As profundezas do mar, a pressão que tem lá dentro, impossibilitam a ação humana de conhecer o que tem lá. Então é uma coisa muito grande, para nós é algo impossível de nós controlarmos. E justamente o salmista usa essa ironia, porque se nós lembrarmos lá do livro do Êxodo, e abra sua Bíblia comigo lá, no Êxodo capítulo 14... Capítulo 14 de Êxodo, que vai narrar para a gente como foi que o povo passou pelo meio do mar, e aqui nós podemos entender que esses acontecimentos foram literais, de fato aconteceram, não é uma historinha para criança, foi uma realidade no meio do povo de Deus. Nos versículos 21 e 22 de Êxodo 14, a gente lê: Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e tornou em terra seca, como um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Meu irmão, imagine essa cena. Imagine que coisa grandiosa não foi esse momento. Uma coisa é a gente fazer aqui uma conjunção mental para entender o que era aquele momento, mas imagine você estar passando num lugar em que duas paredes de água se formam de cada lado, o mar abre no meio. Eu imagino que os peixes ficaram ali desorientados, cada um em cada lado, olhando aquele povo passando, falando: o que aconteceu com a minha casa aqui no meio, né? Para onde foram todas as coisas? E esses homens estão celebrando porque o Deus que eles servem, que tirou eles de um povo estrangeiro para fazer nação de Deus, operou de maneira poderosa e real no meio deles, de forma que aquilo simplesmente aconteceu por uma ação de Deus. E, gente, na nossa cabeça pós-moderna, a gente tende a não só relativizar os milagres da Bíblia, como diminuí-los também. Uma vez um colega lá do seminário, que acabou desistindo do curso e tudo mais, ele chegou lá para a gente para dizer assim: eu não prego o livro de Daniel na igreja. A gente achou estranho, né? Falar assim, bom, primeiro, você não é o pastor da sua igreja para definir o que é pregado ou não. Segundo, que a palavra de Deus está lá. Por que você não vai pregar? Porque eu não posso acreditar em duas historinhas infantis. Primeiro, de um leão que não vai matar um homem, a segunda de uma fornalha que ninguém se queimou ali dentro. Isso não é possível que aconteça e tal. E se a gente pensar com os nossos olhos naturais, realmente é impossível. E é por isso que a gente vive a nossa vida em enxerga o mundo através da fé, porque é difícil ter fé nessas coisas. Geralmente é mais fácil ser ateu do que cultivar a fé, porque a gente precisa acreditar de todo o nosso ser nos milagres que Deus faz, e Ele opera de fato como operou neste momento. Então isso é um momento marcado na história, na família destes homens que estão celebrando a Deus, porque através daquele momento, Deus não só sustentou como nação dele, mas sustentou a vida destes homens também. Então o texto do Salmo faz referência ao mar e depois ao Rio Jordão. Veja em Josué no capítulo 3 comigo, por favor. Abra aí, Josué no capítulo 3. Capítulo 3, versos 15 ao verso 17. Josué 3, 15 ao 17, diz para nós: o Jordão transborda com ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão e seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã. E as águas que desciam para o mar de Arabá, o mar salgado, escoaram
totalmente. Assim o povo atravessou o rio em frente a Jericó. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca no meio do Jordão, enquanto todo o Israel passava, até que toda a nação atravessou pisando em terra seca. Minha gente, nós estamos falando de um povo judeu que passou crendo a sua vida na promessa que foi feita lá no Êxodo. Então Deus não só cumpriu exercendo o seu poder e a sua ação de maneira visível com esses milagres, quando tirou eles da terra do Egito, mas continuou operando com o seu poder enquanto levava esse povo para a terra prometida também, agora sob a liderança de Josué. Então eles estão dizendo basicamente que diante do poder de Deus, da ação de Deus que é real, todas as coisas do mundo se submetem a Ele, inclusive a natureza. E se a gente ler depois, lá nos evangelhos, principalmente o evangelho de Marcos, que traz vários milagres que aconteceram, a gente percebe que o poder de Deus em ação na pessoa de Jesus continuava assim, não só sobre as enfermidades, não só sobre os demônios e as potestades que aconteciam, que tinham naquela época e que vira e mexe acontecem hoje, mas também a partir da natureza. Você deve se lembrar do texto em que Jesus está com seus discípulos no barco, eles estão no meio de uma tempestade e Jesus está lá dormindo, tirando o seu cochilo, ele com a sua essência de homem também, dando o seu descanso, e os discípulos lá pentelhando no meio deles, dizendo: e aí Jesus, o negócio está pegando aqui, a gente vai todo mundo morrer. E Jesus levanta. Hoje eu estou com a minha imaginação fértil, né? Mas eu imagino Jesus levantando e fazendo assim, chega, e o mar acalmando, sabe? Tudo aquilo parando, simplesmente ao som da voz de Jesus. O louvor desses homens é porque eles têm um Deus que é completamente poderoso, que exerce o seu poder, mas não exerce esse poder simplesmente como um Deus que quer mostrar que pode fazer, mas que as manifestações do poder de Deus em toda a história sustentam, direcionam o povo dele para que cumpram a missão que ele colocou. É mais ou menos o que o pastor geralmente diz para a gente, né? Que quando Deus aponta, ele paga a conta no final também, não é? E a gente crê nisso de fato. E para essa época aqui, é como se eles estivessem dizendo que Deus apontou fazer alguma coisa impossível, e esse poder soberano sobre todas as coisas possibilitou que acontecesse. Deus mandou ir e fez chegar. Deus direcionou o caminho e guiou esse povo até o caminho que eles precisavam. E se nós cremos num Deus que não muda, que não mente, que não engana, e que a sua palavra na carta aos Hebreus dizem que Ele é o mesmo ontem, hoje e será por toda a eternidade, nós podemos continuar a crer que nós venceremos os desafios que Deus colocar no nosso meio, celebrando a Ele por conta do poder dEle que vai nos permitir realizar aquilo que Ele está mandando que a gente faça. Então, se Deus nos manda fazer discípulos também no nosso bairro, Ele vai nos guiar com o seu poder de forma que os obstáculos são derrubados à medida que Deus simplesmente manda que sejam derrubados. Se nós temos o projeto de uma reforma, nós podemos, com confiança em Deus, como diria o pastor, colocar o pé no Jordão para ver acontecer, porque nós cremos que Deus está desenvolvendo a nossa igreja, e se Ele deu uma direção de fazermos uma reforma, custa dinheiro? Custa. Tem burocracia? Tem burocracia. Tem prefeitura no meio? Tem guia de não sei o que e dinheiro que vai embora nessas coisas? Tem. Mas se Deus está direcionando, através da nossa ação e através do seu poder, Deus vai quebrando os obstáculos até que a gente veja o que Ele espera de nós pronto também.
E é por isso que a gente pode seguir com fé e seguir celebrando a Deus, porque se Ele nos direcionar, vale a pena seguir, porque Ele vai nos sustentar, porque o nosso Deus é um Deus poderoso de verdade, é um Deus que age de verdade, e o nosso coração se anima, se alegra nessa esperança de que Deus não nos deixa abandonados, mas Ele nos guia como um Pai amoroso até onde Ele quer que a gente chegue. Amém? Você tem desafios? Não? Nós temos desafios. Minha gente, de verdade, se Deus direcionar você para alguma coisa, vai. Vai porque dá certo. Vai porque Ele é fiel ao próprio plano dEle. Confia que vai dar certo. Um dia, com mais tempo, eu conto para vocês como foi a história da minha chamada para o ministério. E vocês vão perceber que Deus cuida de verdade, assim como cuida de cada um de nós. Mas em terceiro e último bloco, mais uma vez, com um certo tom de ironia, nos versos 7 e 8 do texto lá de Salmos 114, em que nós lemos: estremeça na presença do soberano, ó terra, na presença do Deus de Jacó. Ele fez da rocha um açude e do rochedo uma fonte. Então o salmo termina aqui mostrando que Deus, quando opera com a sua força e com o seu poder, talvez numa linguagem aqui hebraica que nos trouxesse uma luz diferente, não seria só estremeça, como diz o começo do verso 7, mas é basicamente eles dizendo que trema de medo a terra, a natureza, tudo que existe, tudo que se coloca como ameaça. Em outras palavras, a gente pode entender que aquilo que ameaça os planos de Deus de serem concretizados, estes devem tremer de medo diante do nosso Deus. E aliás, a gente também tem até uma visão um pouco infantilizada de Deus, né? Que eu tenho, como eu gosto sempre de lembrar, o exemplo de um professor meu de teologia sistemática lá, que ele dizia que geralmente a gente quer que Deus seja igual a Hello Kitty, né? Vocês conhecem o bonequinho da Hello Kitty? Conhece? Que é um bichinho fofinho, que dá risada, fica quietinho e simplesmente está presente ali. É como se Deus fosse só um personagem que a gente pede as coisas, na medida que a gente pede, Ele dá, e está tudo certo, fica nisso e acabou. E quando a gente se confronta com a ideia da ira de Deus sobre o pecado, do zelo e da justiça de Deus, que significa condenação para aqueles que não creem no seu nome, a gente cria um choque, né? Pô, mas se Deus é amor, como é que Deus vai também ser justo a ponto de mandar aqueles que não creem nele para o inferno? E Deus é assim, Deus ele é um ser perfeito, não é igual a gente, né? Que o nosso senso de amor é pegar um filho que aprontou qualquer coisa aí no dia a dia e a gente não corrige esse filho, porque em amor a gente passa a mão na cabecinha do filho e deixa ele fazer o que quiser. Lá em casa não foi assim não, à medida que aprontava o couro estralava, né? E a gente foi crescendo assim. Então, nosso senso de amor muitas vezes interfere no senso de justiça. E há uma linguagem para se referir a Deus enquanto Ele faz os seus movimentos na terra que seriam impossíveis, que é dizer que esse Deus, Ele é um Deus ameaçador. Nós servimos a um Deus ameaçador, porque quando nós nos confrontamos diante do poder dEle, diante de um poder que não tem precedência ou forma da gente medir, de verdade nós nos sentimos ameaçados, amedrontados diante de Deus. Porque se a gente vê uma coisa que não é comum, não é à toa que alguns homens na época de Jesus ficavam com medo e fugiam quando ele operava milagres, porque não faz parte da nossa natureza entender esses movimentos. Então tudo aquilo que se coloca como obstáculo para o plano de Deus, quer sejam pessoas, quer sejam situações, lugares, coisas físicas do nosso mundo, todas essas coisas precisam tremer de medo diante de Deus, se sentirem ameaçados, porque quando Deus quer, Ele transforma uma rocha em água.
Quando Deus quer, Ele abre um mar inteiro. Quando Deus quer, Ele abre um rio para que o seu povo passe. Por isso não há obstáculos para esse Deus. Mas da mesma forma que aquilo que se coloca como eu acabei de falar a palavra. Como um obstáculo. Aquilo que se coloca como um obstáculo deve tremer de medo. Do outro lado, para o povo de Deus, isso serve de esperança. O poder ameaçador para nós que somos povo de Deus não nos soa apenas como medo, mas nos soa como esperança de continuar a caminhar naquilo que Deus coloca à nossa frente. Que se Deus abre o mar, Ele abre o mar em favor do seu povo. Se Deus abre um rio, é em favor do seu povo. Se Deus opera milagres no nosso meio, é em favor do povo dele. E gente, Deus não teria obrigação nenhuma de fazer isso. Deus não tem obrigação nenhuma comigo e com você, mas por conta do amor dele e do poder grande que ele tem em ação, ele abençoa cada um de nós, ainda que a gente não mereça. Por isso, nós temos muitos motivos para celebrar esse Deus, como esse povo fez. É a partir desta visão que começa a fazer sentido a gente celebrar não só o que acontece hoje, mas tudo aquilo que Deus já fez na nossa história, na história da nossa igreja, na história do mundo inteiro, e nos abrir um aspecto diferente para que a gente comece a celebrar muito mais o ser poderoso de Deus, do que só nos ancorarmos nele como aqueles que ficam pedindo todas as coisas, como dizem, os sanguessugas que estão ali só para obter um favor, mas pelo contrário, celebrar a Deus por quem Ele é, pelo poder dele ativo nas nossas vidas. E se você parar para analisar e contar na sua vida, você vai achar vários momentos em que o poder de Deus se fez presente. E mais uma vez, Deus não necessariamente precisa descer com um anjo aqui, cuspindo fogo e fazendo malabarismo para que a gente veja o poder dele em ação. Mas só o fato de você acordar todo dia de manhã e respirar com o fôlego da vida que ele te deu, já é mais um motivo para você celebrar. Porque nem respirar dormindo por conta própria a gente conseguiria, se não é a ação de Deus na nossa vida. Abra sua mente para entender e identificar o poder de Deus em ação, para que a gente celebre muito mais. E eu peço que Deus nos dê muitos e muitos motivos de celebração juntos aqui. Amém, gente? Para que a gente celebre a atuação de Deus no nosso meio. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado, Pai, de novo pela sua palavra. Obrigado porque ela nos dá lições importantes, Pai. Obrigado pelo seu poder que opera no nosso meio, que opera em nós, Deus, que é visível a cada um de nós aqui, a partir do momento em que nós buscamos entender, exaltar, glorificar o seu nome, Pai, e não só ver o Senhor como um ser em que a gente pede as coisas e ganha em algum momento, Pai. Que nós possamos virar a chave, Deus, na nossa mente e sermos um povo que celebra ao Senhor por tudo que o Senhor já fez na nossa vida, Pai, pelo sustento que o Senhor nos deu, pela conversão que existe em nós para seguirmos os passos de Jesus aqui, Pai, e que nós possamos encher o nosso coração de alegria, de esperança, e que esses momentos preciosos, Pai, sejam aqueles que vão nos dar força para continuar no propósito, no objetivo e no caminho que o Senhor dá para nós, Pai. Em nome de Jesus, amém.